Já oramos pedindo que o Senhor iluminasse a nossa compreensão e cremos que essa é a função, é o papel do Espírito Santo. Ele nos dá a compreensão da sua palavra. Meus queridos irmãos, esse é um texto bastante importante, que é o texto que marca o início da igreja. A igreja é efetivamente como corpo de Cristo, como apta, pronta para dar prosseguimento à missão do Senhor que havia sido assunto aos céus. Ela é inaugurada no Pentecostes. No Pentecostes, tudo estava pronto para que os discípulos dessem continuidade ao trabalho do Espírito Santo a partir daquele momento. E por que eu digo que tudo estava pronto? Porque nós precisamos compreender que dentro da ação, daquilo que nós chamamos de economia da Trindade, a administração, como as pessoas da Trindade atuariam na história da salvação, agora todas as figuras estavam sendo vistas, todas as três pessoas da Trindade estavam com o seu papel claramente definido a todos. Deus o Pai é aquele que determina todas as coisas. Então, Ele lá na eternidade determinou o número dos eleitos. Aquilo que lá em Apocalipse, João, naquela linguagem simbólica, vai chamar dos 144 mil, o número dos eleitos, um número que tem uma exatidão que o Pai conhece. Então, o Pai é aquele que antes dos tempos eternos determina todas as coisas, determina aqueles a quem Ele vai salvar. O Filho, dentro da economia da Trindade, é aquele que executa os planos do Pai. Então, o Pai determinou e o Filho executou o plano. Ele veio e morreu em favor desses eleitos que seriam alcançados em toda a história. E aí o Filho andou aqui, ensinou, cumpriu a sua missão na cruz e foi assunto aos céus. Mas ele disse que os seus discípulos deveriam permanecer em Jerusalém até que agora eles fossem revestidos com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo é derramado no Pentecostes. E na economia da Trindade, o Espírito é aquele que aplica todas as coisas. O Pai é o que determina, o Filho é o que executa e o Espírito Santo é o que aplica a obra da redenção. Aqui estavam todas as figuras, todas as pessoas da Trindade manifestando e claramente revelando as suas funções. Portanto, a igreja ela está apta a partir de agora a ser igreja. Os discípulos estão aptos a partir de agora a dar prosseguimento àquela missão que é dada a ela, a igreja, e estão todos habilitados com os recursos necessários para que os outros eleitos, aqueles que ao longo da história seriam salvos. Era só através e por intermédio dessa ação do Espírito Santo aplicando toda esta obra que as pessoas seriam salvas. E é isso que acontece no Pentecostes. E quando o dom de língua se manifesta ali, fica claro que esse dom de salvação é um dom universal que seria para todos os povos. Assim como Deus havia prometido a Abraão que nele todos os povos seriam abençoados. Só que quando o Espírito Santo vem e há a manifestação do dom de línguas, há uma confusão no meio deles. Alguns ficaram atônitos, outros criticaram aquela situação, achando que eles estavam bêbados, até que Pedro toma a palavra e ele faz a explanação do que estava acontecendo, e chegamos aqui ao texto que nós lemos. Quando Pedro diz assim: não, mas esta é a promessa que foi dada, e é a promessa para vós e para os vossos filhos. Vós e os vossos filhos são hoje estão aptos a serem igreja de Deus.
E aí, desenrolados dos acontecimentos, partem desta palavra de Pedro. E eu queria que nós olhássemos para esse texto pensando justamente nessa palavra de Pedro. É para vós e para os vossos filhos esta promessa. A igreja do Senhor, ela tem como base a família, e não poderia ser diferente, considerando que a igreja do Senhor é a grande arca que o Senhor estabelece na terra para salvar a geração perdida, assim como foi a arca com Noé, aquele lugar que iria acolher para conservar uma nova geração. A igreja é a grande arca do Senhor que acolhe para preservar uma nova geração que entraria em novos céus e nova terra. A igreja, ela é constituída de famílias, porque ela é uma grande família. E sendo isso, Deus escolhendo mais uma vez a família para estabelecer o seu propósito na terra, e não é curioso, não é estranho, porque ele estabelece uma família na origem, depois ele estabelece uma outra família lá com Adão e Eva na restauração, e agora, mais uma vez, seguindo o mesmo método, ele estabelece a família para a restauração de toda a humanidade. Essa promessa, e a partir dessa promessa, o olhar para as relações familiares passa a ser um olhar diferente. Você vai lembrar comigo em que contexto esse evangelho salvífico nasce. Ele nasce num contexto semita, oriental, em que aquela figura masculina muito destacada, ela era a única figura de autoridade e a única figura de voz. A mulher não tinha voz e crianças muito menos. A autoridade estava relacionada às cãs, aos cabelos brancos, os anciãos da igreja. Só que com a vinda do Espírito Santo, essa ideia de autoridade, ela já não mais está apenas na figura do homem, na figura dos anciãos, mas a autoridade no que diz respeito ao poder do Espírito para o avanço do plano da salvação no mundo, ela passa a repousar sobre toda a família, sobre todos os integrantes, sobre homens, sobre mulheres e sobre filhos. Todos agora são revestidos de autoridade sacerdotal. A partir da chegada do Espírito Santo, todos constituem uma nação de sacerdotes. A mediação da relação salvífica do homem com Deus não repousava mais numa classe única, numa classe separada de sacerdotes. A mediação da relação do homem com Deus, a partir da descida do Espírito Santo, era diretamente feita pelo indivíduo com Deus. Todos seriam sacerdotes. Se reconheceria a autoridade não apenas nos cabelos brancos, mas a figura da autoridade seria uma figura ainda mais poderosa. O símbolo, o distintivo seria algo muito maior do que a sabedoria humana, do que a velhice, do que o fato de ser um ancião. Seria o selo do Espírito Santo. A igreja seria então uma nação de sacerdotes, um ajuntamento de sacerdotes, e toda a família, aos olhos de Deus, teria o mesmo poder para atuar. Porque é isso que Pedro está dizendo. Esta promessa, este poder transformador,
este que é capaz de executar os planos de Deus e aplicar a salvação aos homens, é para vós, mas também é para os vossos filhos. E aqui então essas barreiras, elas caem. E eu gostaria que nós pensássemos na forma como nós temos lidado com as nossas famílias, ou como nós temos visto a nossa família, ou como temos tratado as relações familiares a partir dessa perspectiva, da perspectiva da nova aliança. Na nova aliança, pais e filhos são igualmente habilitados pelo Espírito Santo a viverem uma vida de arrependimento. Os nossos filhos, os filhos da igreja, as crianças, a mais tenra criança, ela não é, ou eles não são, os nossos filhos, crentes em potencial. Alguém que tem a condição de no futuro vir a ser um crente. Eles são crentes realmente, em realidade. Porque paira no nosso inconsciente coletivo de igreja a ideia de que os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, que ainda não respondem por si integralmente, que não têm desenvolvida toda a capacidade cognitiva para compreender as verdades doutrinárias, eles são um tipo, digamos, um pouco inferior de crentes, e nós aguardamos que no futuro, quando eles decidirem, aí sim, eles serão crentes. Em alguns arraiais evangélicos ainda se tem uma ideia de que as crianças vivem na idade da inocência. Não, estão no limbo ali, no limbo, né? Aquela situação incerta, mas um dia eles vão decidir. Não existe isso na Bíblia, idade da inocência. Até porque todos nós, como humanos que somos, já nascemos em pecado, então não há inocência. Desde pequeno. Quem é a criança mais nova aqui? Catarina. A injustiça já está no coração dela. Ela já sabe desobedecer. Ela já sabe fazer birra. Ela já sabe bater o pé para que a vontade dela seja feita. A injustiça está no coração da criança, diz a Bíblia. Ela não é inocente. Do ponto de vista de espiritualidade, ela já nasce morta. Do ponto de vista de estado espiritual, ela já é totalmente depravada. Não em ação, mas em estado. Não há idade de inocência. No entanto, a promessa diz que é para os seus pais e para ela a promessa do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que esse enchimento do Espírito Santo, esse selo do Espírito Santo, a salvação que vem do Espírito Santo, é para os pais e para os filhos. Eles não são igreja em potencial, eles são igreja na realidade. A eles já é dado o dom da nova vida, a eles já é dado o poder e a capacidade de viverem uma vida de arrependimento. A transformação de caráter é para todos nós, para os adultos que são conscientes dos seus próprios pecados, mas para os nossos filhos que sequer têm consciência do que é pecado. Mas nós cremos que esse mesmo Espírito Santo que nos habilita é o Espírito Santo que já está atuando no coração dos nossos filhos, do mais tenro dele, e desde já vem fazendo manifestar neles o caráter de Cristo. Nós não temos aqui as nossas crianças como algo incerto, é certo. A salvação é para eles, assim como é para nós. Obviamente, cada um vivendo um estágio diferente. Nós cometemos os nossos pecados conscientemente e nos arrependemos também conscientemente. Eles não, mas o Espírito que nos habilita a ser moldados e a manifestar paulatinamente o fruto
do Espírito Santo que está em nós e está em nossos filhos. Tanto nós, adultos, quanto os nossos filhos, somos todos nós instrumentos de Deus para a transformação, não só das nossas vidas, a ação de Deus, mas somos instrumentos para a transformação da vida do outro. E essa transformação só é possível se nós formos regenerados. Nós cremos na regeneração dos nossos filhos, ainda que eles não confessem isso. Mas o plano salvífico de Deus para os eleitos de Deus é um plano que alcança família. É para vós e para os nossos filhos. Tanto vocês que estão conscientes do que eu estou falando, quanto os seus filhos recebem o dom do Espírito Santo. É isso que Pedro está falando. Transformação de caráter é para nós, mas também os nossos filhos. Tanto nós somos instrumentos de transformação da vida dos nossos filhos através da educação, através do bom exemplo, através da disciplina, através da correção, através da demonstração, quanto os nossos filhos são instrumentos de Deus para a transformação do nosso caráter também. Quem é pai sabe quantas lições, sem palavras, nós aprendemos com os nossos filhos. Quantas vezes, diante dos nossos filhos, nós choramos de vergonha por alguma coisa errada que nós fizemos, e mesmo motivado por eles, nós somos quase que forçados a arrepender-nos, a pedir perdão, a voltar atrás. Na nova aliança, todos os sacerdotes são instrumentos de santificação na vida uns dos outros. Você tem que olhar para o seu filho, por mais novo que seja, com esse olhar diferenciado. Ele é um filho de Deus, carrega a mesma imagem de Deus que você carrega, então precisa ser tratado com a mesma dignidade. Assim com os nossos adolescentes, assim com os nossos jovens, e os jovens, adolescentes com os mais adultos, olhar para o outro como aquele que recebeu o mesmo selo e que é instrumento de Deus para a santificação dos outros, porque nós somos igreja real. Aqui não há igreja em potencial, só igreja real. Na nova aliança, pais e filhos possuem acesso direto a Deus. Se lá na antiga aliança só os sacerdotes se aproximavam, Pedro está dizendo agora: vocês têm a chave que dão acesso à sala do trono. Vocês têm o Espírito Santo, e essa promessa é para vós e para os vossos filhos. Não só os adultos que conseguem conscientemente, até sistematicamente, se aproximarem de Deus. Nós temos estudado aqui oração neste mês. Vamos ficar mestres em oração. Como todo bom presbiteriano é mestre na teoria. Eu espero que isso evolua para a prática. Sejamos de fato uma igreja que ora, não só que sabe teoria de oração. E aí nós sabemos sistematizar a oração, discutimos temas sobre oração. Nós, adultos, levantamos as nossas questões sobre isso. E aí nós nos aproximamos diante do trono da graça de Deus com todo esse cabedal de conhecimento. Excelente. Os nossos filhos e os mais novos não têm essa condição intelectual de entender por que Deus quer que nós oremos, se Ele é soberano, ou porque o mundanismo interrompe as nossas orações. Eles não têm, mas Deus pouco se importa com isso. Eles não precisam ter teoria. Fato é que as suas orações são ouvidas por Deus. Aliás, Jesus Cristo diz que das crianças é o reino dos céus, e diz que nós devemos aprender com elas, que nós deveríamos ser como crianças. É curioso que Jesus faz questão de dizer que não são as crianças que precisam aprender conosco, mas nós é que precisamos ser
na nossa relação de oração, de intimidade com Ele, como crianças, em simplicidade. A criança não teoriza muito quando se aproxima de Deus, do Pai. Ela simplesmente expõe. A criança não tem muitas respostas para muitas coisas. A criança não sabe que quando tem um desejo de alguma coisa, se o pai tem ou não tem condições de comprar, ela simplesmente pede. Se o pai tem ou não tem, é problema do pai. E ela vai continuar pedindo. Por isso a nossa vida de oração deveria ser como de criança. Eu não quero saber se Deus vai ou não vai fazer. Eu simplesmente vou pedir. Se Ele vai ou não fazer, se Ele tem condição ou não, é uma questão dele. Pode até ser que tenha um menino assim, fora da curva, que diga assim, passa na frente do McDonald's, bate o pé e diz, eu quero um sorvete do McDonald's, papai, mas o Senhor tem condições, o dinheiro já caiu na conta esse mês, o Senhor já pagou todas as contas, o Senhor já honrou todas as prioridades primeiro? Se sim, eu quero um sorvete. Eu não conheço uma criança desse jeito. Ela pede para ela, primeiro para mim, eu quero sorvete. Se o Senhor pagou as contas, se tem dinheiro na conta do Senhor, o problema do Senhor, eu sei que eu quero. É assim que a criança ora, e é assim que nós deveríamos orar, sem querer dizer a Deus como fazer e por que fazer, ou se Ele tem ou não condições de fazer. Porque na nova aliança, tanto pais quanto filhos têm acesso a Deus, acesso direto ao Senhor. Esse não é um privilégio nosso, que sabe sistematizar a oração, é privilégio de todos. Não é um privilégio para aqueles que são apenas intelectualmente maduros como nós. É um privilégio para uma criança que não sabe sequer formular o seu pedido. Mas mesmo assim, nós temos certeza que os nossos filhos oram e quando oram, Deus ouve. Ou você não tem certeza? Ou quando nós ensinamos uma criança a orar, é só para cumprir tabela, bater a gaivota ali? Não, quando uma criança junta as mãos e ora, pode ter certeza, o Senhor ouviu aquela oração. O Senhor está atento. Ainda que ela não entenda muitas coisas. Eu lembro que Sofia era bem pequena e tinha uma coleguinha dela na igreja que descobriu, também da idade dela, uma leucemia. E a igreja começou a orar por essa menina. E toda noite, quando nós íamos fazer nosso culto, nós orávamos. E aí um dia a Raquel pediu, ó Senhor, vai lá no hospital, até aquele modo nosso de orar, vai lá no hospital e visita Esther essa noite. Sofia interrompeu a oração e disse assim, mamãe, mas papai do céu for lá, quem vai ficar comigo à noite? É a limitação da compreensão da criança. Mas Deus está pouco interessado, pouco importa essa limitação. O fato é que Deus foi e visitou de fato Esther. Graças a Deus Esther está bem, de saúde. É isso. Quando você ensina o seu filhinho a orar, Deus vai ouvir aquela oração. Na nova aliança, todos têm acesso direto a Deus. Porque agora todos são sacerdotes diante do Senhor. Porque agora todos foram habilitados pelo poder do Espírito Santo para isso. Olhe para seu filho e sua filha de uma maneira diferente. Aos olhos de Deus, todos nós somos irmãos. Você e seu filho. Mas na nova aliança também, meus irmãos, pais e filhos têm a mesma condição e responsabilidade de representarem o Senhor no mundo. Não só nós e os nossos filhos temos a convicção de que as nossas orações chegam ao trono da graça, não só nós temos a certeza de que Deus está tratando o nosso caráter, mas também tratando o caráter dos nossos filhinhos, como também nós e os nossos filhos temos o dever de sermos representantes de Deus no mundo. Quando Pedro diz aqui, no seu discurso de Pentecostes, esta promessa é para vocês e para os seus filhos, ao mesmo tempo que ele está apontando os benefícios
da descida do Espírito Santo sobre aquele povo reunido, sobre a família reunida ali, ele também está apontando a responsabilidade. Tanto nós quanto os nossos filhos temos a responsabilidade de falarmos de Cristo ao mundo. Nós temos esse dever. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Nós precisamos reforçar isso para os nossos filhos. Nós temos uma responsabilidade como filhos de Deus, como sacerdotes de Deus, como aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus. Nós não o recebemos para nós mesmos, mas nós recebemos o Espírito Santo para sermos instrumentos do mundo, para que o mundo venha a conhecer Jesus, para que os eleitos de Deus também sejam alcançados. Você e eu precisamos ensinar aos nossos filhos. Você e eu precisamos fazer isso para os nossos filhos verem. E os nossos filhos fazem. E ainda que não tenham toda a compreensão, ainda que eles não saibam o que é plano de salvação, ainda que eles não saibam história de missiologia, ainda que eles não conheçam a teologia reformada, quando ele fala de Jesus Cristo com um amiguinho na escola, ele está falando de Jesus Cristo Salvador para aquele menino que ainda não conhece a Cristo. Ou você acha que quando uma criança compartilha a sua fé, mesmo de forma tão primária, tão tenra, aquilo não vale aos olhos de Deus? Deus fica esperando do céu, não, mas esse menino não ouviu ainda o Evangelho, porque foi uma criança que comunicou, mas no futuro eu não vou enviar um missionário, um teólogo para... Bobagem. Ontem eu estava conversando com o Hugo, e pai do Emanuel, o guri que corre por aqui, e ele falando isso, que na escola aí os meninos ficam aprontando, fala palavrão, aí naturalmente, espontaneamente o Emanuel começou a dizer assim: não pode, papai do céu não se agrada disso, e você vai para o inferno. Até ele ficou preocupado, né? Ele começou a dizer aos meninos, ele viu o menino xingando palavrão, aprontando uma coisa: você vai para o inferno, Deus não gosta disso. Não é fato que se a pessoa não se encontrar com Cristo, vai para o inferno. Só que o pai começa a ficar preocupado: não, Manuel, você tem que ter cuidado. Mas é fato, e ali ele anunciou o Evangelho, até quem sabe de forma menos chata que a nossa, cheia de pudores, né? Menos politicamente correta agora, mas profundamente verdadeira. Na nova aliança, o Evangelho que sai da nossa boca e o que sai da boca do nosso filho tem igualmente valor para a salvação dos homens. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto a partir dessa perspectiva, a nossa relação intrafamiliar, ela tem que ser avaliada todos os dias. Na nossa casa, dentro da nossa... Olha, acabou de chegar Emanuel, acabei de falar dele, ó. Nas nossas relações, ali, marido e mulher, pais e filhos, essas relações, elas têm sido norteadas a partir desse princípio: eu estou diante de alguém que recebeu o selo do Espírito Santo. Eu estou diante de alguém que aos olhos de Deus é igual a mim. Eu estou diante de alguém que recebeu o mesmo poder que eu recebi para a vida eterna. Se é a partir dessa ótica que se constrói as nossas relações familiares, então as coisas vão bem. Mas se não tem sido a partir dessa ótica, a palavra de Deus nos chama agora a repensarmos, a corrigirmos rumos, a levarmos mais a sério a nossa missão de família, o nosso trato familiar, o marido com a sua esposa, com seus filhos, a esposa com seu esposo, seus filhos, os filhos com seus pais, a partir da ótica de que todos ali estamos diante de Deus, todos ali são igreja real, não em potencial, com seus deveres e com suas responsabilidades. Que
Deus aplique a sua palavra nos nossos corações, que Deus nos permita pensar ou repensar acerca da seriedade que nós temos no trato familiar. E só para encerrar, vou abrir um parêntese aqui. É por conta dessa visão bíblica que nós batizamos os nossos filhos. Se os nossos filhos são igreja real, se eles já estão diante do Senhor, se o estado espiritual deles já é um estado definido por Cristo desde a eternidade, se as suas orações já são atendidas, se o caráter de cada um dos nossos filhos já é um caráter tratado pelo Espírito Santo, se o testemunho do Evangelho é um testemunho útil para a salvação, porque nós negarmos aos nossos filhos o selo da nova aliança. Tudo isso que eu falei é uma realidade espiritual. E a Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. As orações dos nossos filhos só chegam ao trono da graça de Deus porque eles estão vivos espiritualmente. Porque se eles estivessem mortos espiritualmente, a oração não chegaria ao céu. Quando os nossos filhos falam de Jesus para o coleguinha, ali foi anunciado o Evangelho, só é possível que isso aconteça porque eles estão vivos espiritualmente. Se eles estivessem mortos espiritualmente, eles não falariam de Cristo. Então, é por isso que nós batizamos os nossos filhos, porque nós não negamos esse sacramento, esse selo que marca que eles são família. Se você tem certeza que o seu filho é filho da aliança, se você tem certeza que tudo isso que eu falei é bíblico e se aplica ao seu filho, por que negar o batismo? Por que negar o batismo? Por que achar que isso é uma decisão futura? Que Deus nos dê compreensão dessas verdades, Deus nos ajude a vivermos integralmente vida de igreja na nossa família. Amém? Vamos orar? Agradecemos ao Senhor por este momento e pedimos ao mesmo tempo em que agradecemos que o Senhor aplique toda esta palavra nos nossos corações. Que o Espírito Santo do Senhor, que aqui está, possa dirimir qualquer tipo de dúvida, trazer luz sobre qualquer treva de compreensão, e que nós possamos viver verdadeiramente como igreja do Senhor na nossa família, em inteireza e em realidade. Assim nós oramos em nome de Jesus.